Aos amados irmãos que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus esteja presente na sua vida, seja presente também na vida de sua família. Bom, vamos começar um vídeo agora de um irmão. Depois desse vídeo eu vou fazer uma pregação em cima, tá bom? Para que possamos ver o contexto e aprender mais sobre o Evangelho. Irmãos, até daqui a pouco. Meu amigo, minha amiga, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu venho por meio desse vídeo falar sobre algo da parte de Deus, algo que Deus colocou no meu coração. Muitos vão se escandalizar com esse vídeo, mas eu não me importo, porque eu prego a palavra de Deus. Tem algumas seitas e heresias que estão pregando um falso evangelho. E nós temos que ter muito cuidado com os falsos ensinamentos e com as heresias. Pois bem, a palavra do Senhor diz que o fim da lei é Cristo. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 10, verso de número 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação, ou para a justiça de todo aquele que crê. A lei, o fim da lei é o fim da lei mosaica. Mas o que nas igrejas hoje que prega heresia, as seitas estão pregando? A pessoa que trabalha no sábado, ela não pode ir lá na frente, na igreja, pegar o microfone e louvar, porque a pessoa trabalha no sábado. A pessoa trabalha no sábado, mas a pessoa não pode pregar lá na igreja, né, ou com os irmãos. Acabamos de ver esse vídeo desse rapaz falando, essa explanação de Romanos 10. Bom, aqui nesse caso vai ser um vídeo um pouco maior, não vai ser um resumo. E vamos verificar o que Romanos 10 está dizendo. Depois eu vou abrir para os irmãos em Romanos 7 para explicar de uma vez por todas o que é a diferença da lei e da lei do pecado. Depois Romanos 3, vamos entender uma parte também, em cima de um contexto. Depois vou abrir para os irmãos Efésios 2. Depois eu vou abrir para os irmãos Hebreus capítulo 10, versículos 1 e 2. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas vamos tentar resolver a situação da fé cristã e a lei, que infelizmente muitas pessoas não entendem ainda. E quando entende, ainda tira de contexto. Bom, Romanos 10, versículos de 1 a 13 dizem assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem entendimento. Isso aqui, esse versículo 2, muitos cristãos têm. Ele tem zelo pela palavra, ele é um cara honesto, um cara sincero, mas não tem entendimento nenhum e fica falando por aí bobagem que não sabe ou forçando algo que não existe na Bíblia. Ou seja, acrescentando ou tirando de contexto. 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, muitos que não têm entendimento, eles não procuram a justiça de Deus, mas sua própria justiça, que já são as ações, tá bom? É um outro tipo de povo, ou de cristãos. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Então, no vídeo anterior, o Senhor botou um ponto aqui, porque o fim da lei é Cristo. Pronto, a lei foi abolida e quem prega a favor da lei é herege. O cara que fala isso não sabe nem ler o que está escrito. Eu sinto muito, esse senhor eu não sei, eu não conheço ele, não tenho nada contra ele. Mas isso é liberdade. Ele fala um vídeo, nós abrimos a Bíblia e mostrar que ele está entendendo errado. A liberdade é essa. Isso sim é ser cristão. Isso sim é pregar o evangelho. Não é isso? Aqui está dizendo, agora vamos ver o correto, porque o fim da lei é Cristo para justificar para a justiça de todo aquele que crê. A lei não justifica. Aqui não está dizendo que a lei foi abolida. Aqui está dizendo que para justificar, a lei se encerra e entra Cristo. E é exatamente isso que Hebreus capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 Paulo está dizendo. Então, infelizmente, hoje muitas pessoas pegam um versículo isolado, inventam um monte de coisa que não tem nada a ver e ainda chama a Bíblia de mentirosa e está dizendo que Deus revelou. É por isso que eu sou muito cético. Ah, porque Deus me revelou. Será? Ou foi a carne que você está defendendo?
Ou é a sua própria opinião no versículo isolado que você está trazendo dizendo que é Deus? Então temos que tomar cuidado para não ser enganado. Mesmo as pessoas tendo bom coração, tendo um zelo, mas sem conhecimento, o pessoal leva as outras à perdição. Esse é o cuidado. Por isso que eu sou muito cético nesse ponto. Eu só acredito o que está escrito. Não está escrito, eu simplesmente descarto. Tá bom? E se tiver algo que está escrito, eu absorvo. Continuando aqui. 5. Ora, Moisés descreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. 6. Mas a justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Ou quem descerá ao abismo? Então, as pessoas hoje, quem está salvo, quem está perdido? Não posso dizer. Eu não posso dizer, a não ser que eu conheça a pessoa e veja as obras dela. Pelos frutos os conhecereis. Você está julgando. Não. Se uma pessoa está dentro da igreja, ela mente, ela rouba, é trambiqueira, ela dá mau testemunho, não vive o evangelho, eu sinto muito, você não precisa nem de muito mistério. Outra coisa é eu falar de alguém que eu nunca vi na vida e não conheço. Existe essa diferença. Tá bom? Que não é julgar, é falar a verdade, é ver os frutos. E aqui ele continua. 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por isso Jesus veio. Essa é a justificação que a lei não consegue dar. O justo vive pela fé. Ok, a fé sem obras é morta. Eu tenho fé, cadê as minhas obras de fé? Guardar a lei. Guardando a lei, que é a parte válida, vou mostrar para os irmãos daqui a pouco isso, tem uma parte realmente que não é mais válida, mas tem a parte que é válida. Então temos que entender isso. Então, se com a minha boca eu confesso que eu creio em Jesus Cristo, e eu acredito que o Pai ressuscitou Jesus, eu sou salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E ele continua, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então existe uma mescla entre a salvação com a fé em Cristo, guardo a lei, que é a Torá, a parte válida, eu junto isso, a salvação me justifica de Cristo, as boas obras é guardar a lei. Quando eu junto, eu tenho o Espírito Santo, que vamos abrir já já, eu sou filho de Deus. É os dois combinados. Agora, abrindo Romanos 3, vamos ler um versículo muito interessante. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a Torá ou a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ou, em outra versão, agora que guardamos a lei. Então, você percebe que Paulo defende a guarda da Torá. A lei não foi abolida. Pelo menos não toda. Abrindo agora em Romanos 8, do versículo 1 até o versículo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que Paulo fala. Existem duas inclinações, o da carne e a do Espírito, que já vamos entender no capítulo 7 o que é. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí o cara pega esse versículo isolado aqui, olha, a lei é o pecado e a morte. Não, não é. Porque não lê contexto, porque não lê Bíblia e começa a inventar essas coisas. Versículo 3. Olha porque eu estou dizendo a vocês que a lei não era possível. Tem que ler a Bíblia. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vamos entender isso aqui. Jesus veio em forma humana. Jesus veio em forma de ser humano, carne pós-pecado. Não estou dizendo que Jesus pecou. Não confunda. Jesus é nascido de Maria, que é pecadora. E ele veio em forma humana pós-pecado. Ou seja, pós-transgressão de Adão. Jesus não veio pré-pecado, ele veio pós, a carne pós-pecado. Quer dizer que ele foi tentado, mas ele não pecou. Esse é o centro. Então, a lei não era suficiente para salvar. É aqui que está dizendo isso que Romanos 10 lemos. Por isso Cristo veio.
Paulo começa a falar isso desde Romanos 7. Aí a pessoa não lê Bíblia e fica inventando coisa da cabeça dizendo que é Deus. Principalmente os pentecostais, que não sei qual é o problema que eles têm da raiva da lei. Eu não entendo qual é o problema da raiva da lei que esses caras têm. Eu não consigo entender se a Bíblia manda guardar. Eu não consigo entender. Se eles têm medo? Não sei. Repúdio? Não sei. Ou não entende? Não sei. Então vamos lá. Então, para a lei era impossível salvação, por isso enviou Jesus. Você percebe que eu estou dando de trás para frente para você entender o contexto. Para você entender. Se eu colocar de frente para trás, o vídeo vai chegar a mais de 1 hora. Então, eu estou colocando de trás para frente para você entender como a Bíblia está conectada. Você tem que entender. Por isso, toma muito cuidado que você anda lendo por aí ou entendendo por aí. Ele continua. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa! Jesus morreu para que a justiça da Torá esteja em nós e não a da carne. A justiça da Torá é segundo o Espírito. Olha só como começa a ficar clara. A Bíblia é perfeita, irmãos. É perfeita. É só ler. Ele continua. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimiga contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode estar. O que a Bíblia está dizendo? Que quem não guarda a Torá não tem o Espírito Santo e tem a sua vida espiritual voltada para a carne. Mas claro que isso aqui não tem, não. Só que Paulo fala muito bonito, né? Essa é a diferença entre João dos demais. Ele escreve muito difícil. É aqui que está dizendo. Porquanto a inclinação da carne, ou seja, do pecado, carne é pecado, é inimiga ou inimizade contra Deus. Pois, porque não está sujeita à Torá de Deus. Então, como é que uma pessoa tem coragem de dizer que a Torá foi abolida e a Bíblia diz, está dizendo para a gente, que quem não guarda a Torá não tem o Espírito, ou seja, não tem o Espírito Santo e é carnal. É uma coisa simples. Eu não entendo por que o povo não lê Bíblia ou não quer ler. Né? Eu não consigo acreditar que um cara que estuda teologia não consegue entender isso. Não consegue ler isso. Desculpa, irmãos, eu não consigo. Eu não consigo. Acho que é por isso que muitos não gostam de debater comigo. 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entende? Agora o versículo 9, só para fechar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, esse tal não é dele. Como é que eu tenho o Espírito? Guardando a Torá. Agora, Romanos 7, aqui não vai ter como não, aqui eu vou ter que ler todo o capítulo 7 para mostrar para os irmãos, para ninguém mais errar a situação de lei. Para ninguém entender errado ou ficar interpretando errado. Romanos 7, 1. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Paulo começa a explicar de algo natural, assim como Jesus. Jesus explicava um exemplo da vida e jogava para o espiritual. Ele continua. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que citou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aí o cara lê isso aqui, a lei foi abolida, mas ele não lê o contexto. É isso que é maravilhoso nesses caras que falam isso. Ele não lê contexto, aí quando eu faço um vídeo eu vou debater, o cara simplesmente, alguns, né, me xingam. Isso é impressionante, já fui xingado de vários nomes. Não todos, alguns são bem espirituais, não façam isso. Olha, vamos entender o 5. Que lei é essa? Porque, quando éramos da carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aí o cara lê isso aqui. Ah, a lei é o pecado. Não, cuidado.
Vamos entender todo o contexto para entender que lei Paulo está falando. Vamos lá. 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei o pecado? De maneira nenhuma. Está aqui, ó. A Torá de Deus é pecado? Não. Aí você fala assim, peraí, Leone, como é que Paulo diz que a lei em si é pecado e depois ele fala que não é pecado? Por isso que temos que entender todo o capítulo para entender. E muitas pessoas não entendem isso aqui. Tá? Vamos continuar. Mas eu não conheci o pecado. Olha, agora Paulo explica. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então Paulo está dizendo que a lei serve para te mostrar o que é pecado. É isso que a lei serve. Ah, eu pequei contra Deus. Será que você pecou contra Deus? Tem que saber se dentro da lei de Deus isso é pecado. Se dentro da Torá de Deus o que você fez foi errado. Ter um pensamento no sentido de ignorância, de não conhecer certos versículos, não é pecado. Deus não leva em consideração a ignorância. Mas você saber que não pode cobiçar a mulher do próximo e cobiça, a lei diz não cobiçarás. Você está em pecado. É isso que Paulo está dizendo. Que a importância da lei é nos mostrar o que é pecado. Se eu guardo a lei, eu cumpro a lei, eu não peco. Não peco contra Deus. É isso que as pessoas não entenderam ainda. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a cobiça, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ou seja, se não tem lei, não tem regra. Por exemplo, eu estou dirigindo, atravesso um sinal vermelho, um farol vermelho. Eu vou ser multado. Por quê? Porque a lei do Código Nacional de Trânsito diz que quem ultrapassa o farol vermelho é multado. Isso é lei. Se não tem lei, eu não sou punido por isso. É isso que Paulo está dizendo. Por isso tem a lei. Por isso tem lei. É a regra. Versículo 9. E eu, algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Claro. A pessoa não sabe, uma pessoa que não é cristã, ela não conhece a lei de Deus, ela não conhece as regras de Deus, ela não conhece a Bíblia. Para ela vive tudo bem, sem pecado. Eu não cometo erros. Eu não cometo pecado. Ela não sabe as regras. Quando ela começa a aprender essas regras, quando começa a estudar, a Bíblia fala, você está pecando, você vai morrer. Como assim, irmão? O salário do pecado é a morte. Entende por que a lei não é suficiente? É isso que Paulo está dizendo. E as pessoas não entendem. Aí ele coloca assim, ó, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O que está dizendo? Na lei, pecou, morreu. Você não tinha chance. Por isso que no Antigo Testamento, o cara era idólatra, morria. O cara fez isso, morria. O cara fez isso, morria. Caía fogo do céu, queimava todo mundo. Entende? Porque a lei não era suficiente. Imagine se hoje Jesus não tivesse vindo, o pastor que subisse no púlpito pregando heresia caia morto. É muito sério isso. Pastor que subia no púlpito de adultério, caia morto. Pastor que subia no púlpito agredindo a mulher fisicamente, verbalmente, psicologicamente, caia morto. Você consegue entender isso? O peso disso? E muitos não entendem. Aí no versículo 12 de Romanos 7, Paulo diz assim, e assim a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. Agora está falando da Torá. Qual a importância da Torá? Ela é santa e o mandamento dentro da Torá, as regras dentro do livro das regras, é santo, justo e bom. E ainda vem gente dizer que foi abolido. Toda ela, né? Continuando. 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? Ou seja, se a lei me aponta o que é pecado, isso é bom? De maneira nenhuma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que ele está dizendo? Que é o mandamento, que é a Torá, que é a regra que diz, isso é pecado, isso não pode, não é para fazer, não é para falar, não é para agir assim. É isso que ele está dizendo. É pelo bem. O mandamento mostra o que é pecado para o seu bem. Não é para o seu mal. Mas se você peca, a história é outra. Mas a ideia do mandamento é essa. Aí ele continua. Porque bem sabemos que a lei é espiritual.
Eu poderia parar o vídeo aqui, encerrar aqui e acabou. A lei é espiritual. Foi exatamente o que acabamos de ler em Romanos 8. A lei é espiritual. E ele continua, mas sou carnal, vendido, sou pecado. Sim, ele é carnal, ele é um homem, ele é um ser humano. Pecador. Entende? Essa é a briga entre espírito e carne. Guardar a lei e obedecer a Deus ou pecar. Essa é a luta. Esse é o conflito. E muita gente não entende. Porque o que faço não aprovo, mas o que não quero, isso faço. Mais o que aborreço, isso faço. O que Paulo está dizendo? Eu deveria fazer o bem, eu deveria guardar a lei, mas não consigo. Eu sou pecador, eu peco. Por isso eu faço mal. Perante a lei, perante Deus, o pecado é uma coisa má. Paulo está dizendo, eu tenho pecado. Eu não sou perfeito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Meu irmão, é maravilhoso. Quando você começa a entender versículo por versículo, fica maravilhoso o contexto. Ele continua. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ou seja, o que ele não quer, o que o homem não gosta de fazer? Lutar contra o pecado. Se o pecado fosse ruim para a gente não cometia pecado, irmão. Não vamos ser hipócritas. Se o pecado fosse ruim, a gente não cometia pecado. Ruim para o corpo. Ele é ruim para o espiritual. Ele mata a gente, nos afasta de Deus. Mas se fosse ruim para o corpo, a gente não fazia. Como é bom, a gente quer fazer. Ninguém aqui é hipócrita. Então Paulo diz, se eu conseguir fazer o que eu não quero, ou seja, se eu conseguir me segurar do pecado, guardar do pecado, a lei que me diz que é pecado, ela é boa. É isso que Paulo está dizendo. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Isso aqui é a mesma coisa que Deus falou para Caim. Caim, o pecado está na porta, cabe a você dominá-lo. É isso que Paulo está dizendo, que ele tem um defeito, um pecado que ele não consegue dominar. Qual é? Eu não sei, não posso falar. Eu não sei. Então, se a Bíblia não diz, eu não falo. Todos nós temos o pecado, no qual não conseguimos dominar. Irmão, até chegar na perfeição. Talvez só no céu. Mas temos que reconhecer que precisamos de Cristo. Ninguém é perfeito. Vamos continuar. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço, o pecado. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O que ele está dizendo? A lei dos 10 mandamentos. Ou a lei da Torá, que é todo ele, não só os 10 mandamentos. A lei toda a Torá. O que ele está dizendo? Olha só. Então, acho então essa lei em mim. Que lei? A lei de Deus. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O que ele está dizendo? Está aqui a lei de Deus, a Torá. Dentro da Torá estão os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos não é a única lei que está dentro da Torá. Tome muito cuidado com isso. Tem várias leis. Aí você olha assim, não, isso aqui é bom para fazer. Eu vou começar a obedecer a Deus aqui. Ele percebe que está fazendo o bem, mas a carne quer que ele faça o mal. Ou seja, a carne quer fazer ele pecar. Isso é o conflito interno do cristão. 21. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu poderia encerrar aqui, acabou. Paulo diz que guarda a lei, ponto final, acabou o problema. Mas eu quero mostrar tudo. Aqui assim, irmão, verdade na verdade. 23. Diz assim, mas vejo nos meus membros outra lei. Vamos entender isso aqui. Que batalha contra a lei do meu entendimento. Que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Opa! A Bíblia não está chamando a lei de Deus de pecado. Você tem a lei de Deus, a lei do entendimento e a lei do pecado. O que significa isso? Vamos entender. Imagine que aqui está a Bíblia. Estou segurando a Bíblia na mão. Está aqui. Eu abro a Bíblia, eu estou lendo. Deus fala assim, não cobiçarás nada do teu próximo, lembra do teu próximo e tal. Eu olho aqui um carro passando. Acabei de compreender que eu não posso cobiçar. Eu não vou cobiçar porque o meu entendimento mostra que eu não posso cobiçar. Mas o pecado diz, cobiça. É isso que Paulo está dizendo. O pecado vai combater a lei de Deus no seu entendimento. E qual é a regra do pecado? A morte. Você pecou, gerou morte. Você é tentado. Ele vai te tentar. 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo reconhece que precisa de Deus para guardar a lei
e que ele é miserável, ele não é melhor do que ninguém. Coisa que muitos, não vou entrar no mérito para não sair do foco. 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que ele está dizendo? Na minha mente, no espiritual, eu guardo a lei, eu guardo a Torá, mas o meu corpo, que é carnal, quer seguir o pecado. Então, essa que é a luta do homem de Deus. É isso que nós temos que fazer. Essa é a luta. O conflito entre a carne e o espírito é essa. Guardar a lei de Deus para dar bom testemunho, para ter novidade de vida e assim mostrar que sirva a Cristo na prática. A fé com obras. Tá bom? Agora, eu vou pegar Efésios 2, que é uma coisa que muitas pessoas tiram de contexto. Tá bom? Para explicar. E depois eu vou abrir Hebreus 10. Efésios 2, 13, 14, 15 e 16 diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derrubando a parede de separação que estava no meio, isso é o pecado, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois o novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Vamos entender. Quando a pessoa lê o versículo 15 mais específico, ele só pega essa parte. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Aí o cara fala, a lei foi abolida por Cristo. E eu não entendo como é que um pastor que estuda fala uma besteira dessa. Eu sinto muito. Porque a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que a lei dos mandamentos que você tem que saber ler, pastor. Titio ensina, eu sou professor. Titio vai ensinar agora. A lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. É essa a parte da Torá que foi abolida. Essa é a parte da lei que foi abolida. Agora vamos abrir a Bíblia e ver qual é a lei de ordenança. Simples. E depois que eu falo que a teologia é contrária à Bíblia, ficam com raiva. Hebreus 10, 1 e 2. Porque, tendo a lei a soma dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Então aqui, Paulo, mais uma vez, está dizendo que a lei de ordenança de purificação de pecado, de sacrifício de animais, não era suficiente. Essa é a ordenança que nós temos que entender. Então, qual é a parte da lei que foi abolida? A parte de sacrifício de animais. E, infelizmente, muitas pessoas não entendem. Não entendem isso. Então, toda a lei foi abolida? Não. Qual parte da lei que foi abolida? O sacrifício de animais para a purificação de pecado. E o resto é válido. É isso que as pessoas não entendem. E por isso que quando nós pegamos aqui Apocalipse, capítulo 14 e capítulo 22. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses mandamentos é a Torá. Apocalipse. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então você percebe aqui que para ser salvo são duas características. Ter a fé em Jesus Cristo, ponto. Não tem como fugir disso. E quando você guarda a Torá válida, você demonstra a novidade de vida, você demonstra que tem o Espírito Santo no qual já lemos, e você demonstra que é um verdadeiro adorador do Pai e Espírito é verdade. Meus irmãos, que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.